Muito bem, estamos de volta com o programa Ministrando a Palavra. E a palavra de hoje vai falar de um assunto da hora. Nós vamos falar sobre arrebatamento da igreja, vamos falar sobre o cumprimento das profecias nesses dias de hoje. E será que está próximo a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a tua igreja? O que você acha? Vamos à luz da palavra? Porque a gente vê aí na internet tantas pessoas falando bobagem, tantas pessoas falando, a respeito da grande tribulação, outros falando que a grande tribulação, a igreja vai passar pela grande tribulação, outros dizendo que Jesus não vai voltar. Gente, é um absurdo. Não vai nessa onda desse povo que não tem compromisso com Deus, nem com salvação, nem eles mesmos crê na vida eterna e fica aí falando tanta coisa para querer confundir a mente das pessoas. Então vamos à luz da Bíblia. Nós vamos falar hoje da salvação, do arrebatamento da igreja, lá no Antigo Testamento. Tem pessoa que pensa que o arrebatamento da igreja está só lá no livro de Mateus, lá no livro de Apocalipse, mas nós vamos lá no Antigo Testamento falar do arrebatamento da igreja, falar dos dias que estamos vivendo hoje, em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, eu vou ler 5 versículos. Do versículo 1 até o 5, Deus vai estar falando poderosamente sobre esse assunto. Vamos lá então? Daniel capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência ou o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, outro do outro lado à beira do rio. Meus irmãos, preste atenção. Deus passa uma revelação para o profeta Daniel, e esta revelação está se cumprindo em nossos dias e vai continuar se cumprindo nesta geração. Preste atenção. O Senhor disse através de Daniel: naquele tempo se levantará o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Olha só. E haverá um tempo de angústia que nunca houve, desde o tempo que existe terra, nunca houve uma angústia tão grande como essa. Então aqui, Deus está falando com Daniel sobre a grande tribulação, esse tempo de angústia que nunca houve, exatamente a grande tribulação. Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque há muitos aí que estão pregando que a grande tribulação, a igreja vai passar por ela, que a igreja vai subir depois que passar pela grande tribulação, mas a realidade do que a Bíblia está revelando para nós não é assim. É que
vai vir um tempo de angústia que nunca houve na face da terra. E que o Senhor enviará o príncipe, o seu anjo, Miguel, que se levanta para proteger o teu povo. Preste atenção. E olha, eu quero ler mais aqui ainda. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Agora, se você for lá, no livro do Apocalipse, capítulo 3, quando Deus está falando ao anjo da igreja de Filadélfia, você vai ver que o Senhor está falando exatamente esta palavra. Ele está dizendo assim: como guardaste as palavras da minha paciência. Quer dizer, você guardou a palavra da minha paciência, o seu nome está escrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida. Como guardaste as palavras da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que é essa tentação que está aqui, ó, que há de vir para tentar todos que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui Daniel está falando exatamente o que está escrito lá no livro do Apocalipse também. É revelação para os nossos dias de hoje. A grande tribulação. Vamos lá? E o Senhor continua falando com Daniel. Ele disse: essa grande tribulação que desde que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Que tempo é esse? Você vai ver aqui agora. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Meu amigo, minha amiga, preste atenção. Aqui o Senhor está falando do arrebatamento da igreja, e naquele tempo que o Senhor vai livrar o teu povo, aí vai haver a ressurreição, vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus. Para quê? Para subir com a igreja. E vai ter um outro arrebatamento também, ou seja, vai ter uma outra ressurreição também, que é a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, sem aceitar a Jesus. Então aqueles que morreram em Cristo Jesus, olha só, ressuscitarão para gozo e vida eterna. Uma vida sem fim. Não é de 100 anos, 120 anos, não. É uma vida eterna com o Senhor, gozo e vida eterna. Agora vai haver uma outra ressurreição para vergonha e desprezo eterno. Quem estará nesta ressurreição? Aqueles que morreram sem Cristo, não quiseram aceitar a palavra, não quiseram aceitar a Jesus, morreram sem Cristo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E veja que eu estou lendo no Antigo Testamento, estou levando para o Novo Testamento também, tá? Aí o Senhor fala com Daniel, que naquele tempo, que é esse tempo agora do arrebatamento da igreja, uns vão ressuscitar para gozo e vida eterna, e vai subir com a igreja, ou glória, no arrebatamento. E haverá a ressurreição daqueles que vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Então, se é eterno, não haverá mais salvação para esses que estão morrendo sem Cristo Jesus, ou no dia do arrebatamento da igreja não quiseram aceitar a Jesus. Vai haver a ressurreição deles para vergonha e desprezo eterno, porque o nome deles
não estava escrito no livro da vida. Meu amigo, o que tem de pessoas aí na internet dizendo que é teólogo, dizendo que conhece a Bíblia, dizendo que conhece a Bíblia, dizendo Apocalipse, que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, isso não resolve. Se não obedecer, você pode ler a Bíblia 300 vezes, que não resolve. O diabo ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não obedece, não adianta. Você está entendendo? Então, o que é importante é nós guardarmos o que na Bíblia está escrito. Então o Senhor está dizendo que aqueles que se encontraram escrito no livro ressuscitarão para gozo e vida eterna. Aqueles que não estão escritos no livro da vida vão ressuscitar para desprezo e vergonha eterna. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição, ou participarem. Bem-aventurados aqueles que participarem da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é para o arrebatamento da igreja do Senhor. Meu amigo, minha amiga, e isso está muito próximo. Isso está muito próximo. O próprio Jesus, tem pessoas que falam: mas lá no Antigo Testamento, pastor, o que vale é o Novo Testamento, que lá no Antigo Testamento, o próprio Jesus, ele deu o ensinamento do Antigo Testamento a respeito da vinda dele, a respeito do arrebatamento da igreja. Ele falou lá no livro de Gênesis,